Diga assim, faze a tua oferta. Vire para quem está do seu lado, diga assim, faze a tua oferta. É a tua. Faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. E faz expiação por ti e pelo... Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Agora o versículo 8. Chegou-se, pois, a Arão. Cadê? Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e pôs-lhe sobre o chifre do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Agora, lá no versículo 22... Versículo 22... Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que saindo fogo de diante do Senhor, foi do isqueirinho que tinha lá, até porque nessa época nem tinha. Não. Saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém. Até aí, tem vários outros textos, mas a gente vai ler no decorrer. Senhor, nós te agradecemos, fala conosco através da tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, capaz de dividir a alma do espírito. Nós nos rendemos à tua presença, Senhor. Nós desejamos a tua presença, Espírito de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós desejamos que o Senhor permaneça em nome de Jesus. A tua presença é importante. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Fala conosco esta noite, Senhor, que toda ação maligna, que todo valente seja amarrado no abismo. Senhor, nós consagramos os nossos ouvidos e o nosso coração atento à tua palavra. E que todo valente, que toda atrapalhação, movimentação, distração, sonolência, caia por terra no nome de Jesus. Que de mim flua apenas aquilo que aprover o teu Espírito e nada mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Apesar de que alguns apressados já se sentaram. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a continuidade do fogo. O fogo arderá continuamente. Em Levítico, capítulo 6, versículo 13, a palavra vai dizer que o fogo arderá no altar continuamente, 24 horas por dia. Amém? Então, o texto vai dizer, o texto que nós acabamos de ler, mostra que o fogo de Deus vem aonde acontece o sacrifício. Se puder me dar só um cadinho de retorno, só um pouquinho só. Pouquinho só.
esse fogo arde 24 horas por dia. E quando o fogo vem sobre o altar, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Isso é muito importante você e eu entendermos e guardarmos isso. Porque isso que acontece no Antigo Testamento é alegoria, é a sombra daquilo que hoje acontece e que pelo menos deveria e deve acontecer no nosso meio. Do fogo, da chama, do Espírito arder no nosso interior em todo o tempo. Quando nós vamos ler na parábola das 10 virgens, quem o noivo leva para as bodas? As noivas com lâmpada apagada ou as noivas com a lâmpada acesa? Com a lâmpada acesa. Então, o fogo precisa permanecer em nós. Quando Jesus vai até os céus, vai até a destra do Pai, para permanecer e ficar até a destra do Pai, e o Espírito de Deus novamente volta, melhor, ele vem para iniciar e dar início ao seu ministério. Ele vem e passa a habitar no seu templo. Qual é o templo do Espírito? Somos nós. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer: ou não sabeis que sois templo do Espírito? Então, se somos templo do Espírito, o fogo não fica queimando fora do templo. Ele queima no interior, dentro do templo, aonde o Espírito de Deus habita. Esse fogo é a representação da própria vida do Espírito em nós, que deve permanecer em nós. Então, com o passar do tempo, esse fogo vai se apagando da forma mais ridícula possível que você possa imaginar. Como assim? Porque ninguém mantém. Até o fogo do seu fogão, se você acender lá, quem não tem gás encanado, se você acender lá, vai deixar lá, vai chegar uma hora que o gás vai acabar. Porque alguma coisa mantém o fogo aceso, lembre disso. No nosso caso, quem mantém o fogo aceso em nós é o próprio Espírito de Deus. Mas há uma interação e há uma parte nossa que nós vamos buscar, que nós somos os responsáveis por buscar, que nós somos responsáveis por manter aceso. Porque o Senhor nos chama como sacerdócio, em 2 Pedro, como sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real. Então, se o Senhor nos chama como sacerdotes, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é sua. E um altar que não tem fogo é apenas um ato religioso. Parece, tá muito bonitinho, muito legalzinho. A banda tocando legalzão, como já vi em muitos lugares. Tá tocando, tá muito legal. Muito legal. Mas Deus não quer... há uma linha muito tênue, falando de adoração e louvor, porque levantar um altar, entregar o sacrifício, isso é adoração. A música mesmo, com Davi, veio lá se levantar, se manifestar com Davi, muitos anos depois. Mas o que os levitas de fato faziam, eles cuidavam dos utensílios. A tribo dos gersonitas, meranitas, eles eram responsáveis por cuidar de cada parte específica dentro do tabernáculo. E nós somos os responsáveis por cuidar do templo, para que a chama se mantenha acesa. Por isso que quando alguém pergunta, fumar é pecado? Tá mais pra uma burrice, né? Não tá?
Um negócio fedorento. Às vezes você vê as pessoas, às vezes o senhor já de idade, senhorinha de idade, tossindo, parece que as tripas vai sair tudo para fora na tosse, e a pessoa põe já, tá tossindo, tá... O que é isso? Está destruindo o templo do Espírito. É nossa responsabilidade manter a chama do Espírito acesa. E não destruir o templo do Espírito. Então, se nós temos a responsabilidade de manter aceso, nós temos essa responsabilidade, não cabe a nós determinados comportamentos. Não cabe a nós nutrirmos determinados sentimentos no nosso interior. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E como o Tiago vai dizer em Tiago 4, ou não sabeis que o Espírito Santo tem ciúme em vós, tem zelo por vós. Então, nós precisamos refletir nesta noite e entender que fogo não tem a ver só com aquela coisa do barulho, não. O fogo é a vida do Espírito acesa dentro de nós. Esses momentos que nós adoramos, que nós levantamos as mãos, que pulamos, são momentos. Mas que quando você vai para casa, você não está pulando, mas a vida de Deus está acesa dentro de você. Quando fala, hoje é dia de ir para a igreja, glória, eu vou arrumar minhas coisas tudo, já vou deixar tudo preparado, porque nada vai me roubar hoje da presença de deixar e de cultuar o meu Deus. Está entendendo? Tem um lá murmurando, falando mal, e aquela algazarra, e Satanás querendo azucrinar a cabeça. Tá repreendido, em nome disso, já põe um louvor lá, e já começa a adorar. Eu estou indo para o trabalho, eu estou indo adorando, porque a chama não vai se apagar dentro de mim. Mas hoje bateu um down. Tem aquele dia que bate um negócio assim em você fala... Aí Satanás começa a lembrar as coisas suas do passado. Cara, se fosse legal e umas coisas ruins, né? Igual o povo no Egito. Comi as coisas lá do Egito, usar alho. Meu Deus, quem é que vai lembrar? Coisa gostosa de comer vai lembrar de alho. Até onde eu sei, alho é para temperar, né? Os alhos, os melão e não sei o quê. Você fica se lembrando de coisa ruim do passado. Fica lembrando daqueles tempos de escola. Aí tem gente que faz até o grupo, começa uma nostalgia tão ridícula. Já começa a voltar de novo. Aí começa a pôr aquelas músicas que você punha antes. Aí fala, que tempo bom. Menino, cuidado. Tinha umas músicas que eu ouvia antigamente. E assim, eram músicas bem pesadas, a letra horrível. Tinha uma banda que eu ouvia, inclusive, só para você ter uma ideia, o teor da letra uma das frases eu estou procurando, eu não, né? Que diz lá na letra, estou procurando um novo jeito de morrer. Esse é em inglês a letra. E é de uma banda tal, e assim, eu nos tempos de depressão e, negócio horrível. Eu ouvi essas bandas tudo, eu vou voltar a ouvir de novo. Os tempos do rala-bucha, hein? Quem aqui? Esse seu passado, cuidado, viu? Você põe lá, Jesus, dá até a vontade agora. Irmão, não apague a chama do Espírito. Principalmente quem é da terra, os paraenses aqui, ó. Não vou pegar vocês hoje, não. Inclusive, eu lembrei de vocês hoje. Que a pastora me mostrou o vídeo. A pastora não consegue me deixar quieto, meu.
Às vezes eu estou lá mal concentrado, assim, falando com o cliente. Aí ela, nossa, olha aqui. Que era um cara fazendo libras. Fazendo libras. Fazendo língua de sinais. Só que aí ele tinha que traduzir a música da moça lá, loira, esqueci o nome. E aí ele tinha que traduzir, só que ele não conseguia traduzir, né? Ele dançava também e tal. E eu lá quieto, assim, na cabeça em outro lugar, ela vem me, olha aqui que engraçado isso aqui. Mas você e eu temos que tomar muito cuidado para nós não apagarmos a chama do Espírito em nós. Muito cuidado. Cuidado, pra você não voltar com coisa do passado, um passado que Jesus já te libertou. Então, você não pode fazer todos os aparatos religiosos, fazer um altar, um aparato todo bonitinho, a mesa preparada, o chão limpinho, o melhor som. Poderia ter uma Ibanez, uma Fender, uma Gibson aqui, um baixo jazz bass aqui, uma bateria de última linha, o teclado, as cadeiras com um estofado de linho fino, uma mesa boa de estúdio para gravar aqui, os vidros, tudo, porcelanato. Irmão, tá, preparamos tudo isso, telão, com tudo, só apertou aqui, telão desce, aí mostra a palavra de Deus ali para você. Aí o pastor, ao invés de ministrar, ele fala, tópico 1. Aí aparece lá alguém, vai e coloca, tópico 1 para você. A chama você não deve permanecer. A chama tem que permanecer dentro de você. Aí aparece lá um foguinho assim. Irmão, nem eu conseguiria fazer isso. Eu não consigo ser artificial desse jeito. E a chama do Espírito, o fogo. Aí o Espírito Santo falando, olhando assim, tô vendo a hora que alguém vai me convidar para eu entrar nesse culto aí, porque tô esperando, tô na espera aqui. Tô no aguardo. Pode ter todo o aparato religioso, se não tiver o altar e o sacrifício, o Espírito de Deus não vem. O fogo não aparece. Então, o fogo de Deus não é resultado de um aparato ou de uma arrumação humana. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes parece assim, parece que as coisas acontecem, parece que elas acontecem, vão acontecer num passe de mágica. Então, vamos fazer hoje, irmãos, é o primeiro dia, a campanha dos 7 dias do fogo. Deus não falou nada disso para mim. Já começa por aí. Eu vou fazer uma arrumação minha, um negócio, inventar na minha cabeça para fazer. Deus não falou nada disso, eu preparei uma outra palavra que não tinha nada a ver com essa, e eu estava tomando banho e o Senhor me deu essa palavra. Está entendendo? Porque às vezes você vai assim, aí tem até a faixa. Conferência, fogo do altar. Eu poderia fazer, aí trazer aqui um altarzinho de coisinha, aí a chaminha aparece. Irmão, preciso do Espírito. Entenda bem, o fogo de Deus, ele não é resultado de uma obra humana. Ele não é resultado de uma arrumação, de uma preparação humana. O fogo de Deus é resultado de alguém que tem o sacrifício no altar. É resultado de algo sobrenatural que vem da parte de Deus. Então, é resultado primeiro do quê? De obediência. É resultado de obediência. Conforme
que Moisés, o Senhor deu por instrução, e Moisés falou para Arão, Arão fez, não fez? Fez conforme tudo quanto Moisés fez, falou para ele fazer, ele fez conforme aquilo que foi instrução da parte do Senhor. E aí a gente observa também, abra lá em Gênesis capítulo 22, para a gente entender isso. Gênesis 22, vê? Gênesis 22, acharam? Acharam? Quem achou diz amém. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Essa tradução aqui está errada. E Deus não tenta ninguém. Colocou Abraão à prova. Essa é a tradução correta. Disse Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão e fez birra. Então se levantou Abraão e questionou. Não, mas espera aí, veja bem, o senhor me prometeu o filho e agora o senhor está me pedindo filho, mas eu fiz alguns cálculos aqui, Senhor, teologicamente falando, o senhor não pode me pedir o filho que o senhor me deu. Porque se o Senhor me deu e o Senhor me disse que ia prosperar e que ia me dar ser nações, como que o Senhor está me pedindo para matar meu próprio filho? Fez isso? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu ao lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e pôs sobre a Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo à sua mão. E foram ambos juntos. Versículo 10. Estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você prepara o altar, mas você tem que esperar a voz de Deus para obedecer. Senão você vai falar assim, eu estou obedecendo a Deus. Está obedecendo o quê se Deus não falou nada? Não, mas eu estou indo lá seguindo a direção de Deus. Direção de quê? Se ele não falou nada. Você prepara o altar. Você prepara aqui. A gente prepara, vem para o culto e a gente aguarda o que Deus vai fazer. Então a gente obedece. Um fogo se mantém vivo dentro de nós quando há obediência. O texto que nós lemos, o fogo veio porque Arão, ele obedeceu e fez tudo quanto o Senhor lhe ordenou através de Moisés. Por isso o fogo veio. Por isso o fogo se manteve vivo.
E aquele fogo que veio da parte do Senhor consumiu aquele holocausto e ficou lá. Era a responsabilidade agora eles manterem aceso. O fogo já veio sobre você, irmão. Não fique esperando. Às vezes as coisas mais sobrenaturais vão acontecer de forma simples. Parece ser contraditório, né? Mas não é. Sabe aquela coisa da botija e do azeite da botija e da farinha da panela? A pessoa chegava na casa da viúva, olha só que interessante, entenda isso que eu vou falar. A pessoa chegava na casa da viúva lá de Sarepta e eles olhavam, tinha assim uma abundância, olhava assim de fora, nossa, você está abastado aí. Não. Ele chegava e falou assim, o que Elias, a palavra do homem de Deus diz? Vai lá, você faz, que ela falou que ela ia fazer para ele, para o filho ia morrer. Pensou, o profeta chegar lá, aí chega na casa do Fabrício e da Ana. Falei que ia pegar vocês, mas eu vou pegar. Aí falou assim, Fabrício, poxa, o salgado que eu tenho aqui é só para fazer para os meus filhos e tal. E não, você pode até fazer, mas faz para mim primeiro. Porque a farinha não vai faltar, e nem o azeite da botija. E aí, ele fala, faz para mim primeiro. Entenda bem. Se ele fala, se ela tinha dito para ele, para o profeta, que ela tinha o suficiente apenas para ela comer e o filho e depois ia morrer, porque não tinha mais nada, multiplicou da onde? Porque ela fez para o profeta primeiro, lembra? Ela faz para o profeta primeiro, depois ela volta lá para dentro para fazer para o filho. Logo, racionalizando de forma humana, ela fez para o profeta. Quando ela voltasse, não era para ter mais. Porque se tem uma coisa que tem, profeta, crente come. E aí ela, para voltar, quando ela volta, o que tem lá na botija? Azeite. Ele fala, das botijas, não, da botija, da panela. Então, quem olhava de fora e falava assim, mas não tem nada. Não, como que ela está se sustentando? Parece que não tem nada. E eles olhavam e não viam nada, mas todos os dias que ela ia, no final do dia, ela terminava de comer a última refeição, botija zerada, panela também. Quando abria no outro dia, botija cheia, panela cheia. O suficiente para passar o dia, e assim o Senhor fez durante todo o tempo que não choveu sobre aqueles dias. Então acontece às vezes de forma simples. Acontece de forma simples. Ninguém está vendo nada, mas você sabe o que está acontecendo. Então tem que haver obediência. Se ela não tivesse obediência, o milagre não tinha acontecido. Às vezes a gente fica esperando milagre, coisas assim, o anjo vir do céu e dizer, Tiago, meu menino, vem. Não, obediência. Cris. Não, obediência primeiro. Para que o fogo permaneça no altar. O fogo precisa permanecer no altar. E cabe a você obedecer e não dar um jeitinho igual Saul fez. Não, obediência é nos detalhes. Se for pedido para você encher essa garrafa até a metade aqui, é para encher, não é nem menos nem mais, é até a metade, ponto final. O problema de nós é que a gente acha, como Saul fez, que a gente vai dar uma ajuda para Deus. Abraão tentou fazer isso. Ele foi, Sara teve a brilhante ideia de falar assim, deita com Agar aí que Deus vai dar a nossa descendência. A descendência veio de Ismael. Meu amigo, a gente pode fazer a arrumação que for.
A gente pode fazer a invenção, a elaboração mais maravilhosa que seja. A promessa de Deus e a direção de Deus continua a mesma. A mesma. Teve Ismael e tal, Deus abençoou. Porque era descendência de Abraão, mas a palavra de Deus permaneceu a mesma. De Isaac, de ti, daquele que nascerá de ti, sairá de ti, farei uma grande nação. Então, irmão, às vezes passa um tempo, eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Deus nos entrega uma palavra. E aí passa um período, parece que as coisas, a palavra vai meio que caducando assim, parece que eu acho que Deus já... eu acho que Deus levou essa bênção aí para outra pessoa, porque a palavra de Deus permanece a mesma. A mesma. O que cabe a nós? Obediência, para que a chama se mantenha acesa. No caminho a gente busca atalhos e outras coisas, e aí o que acontece na nossa vida espiritual, o que acontece muitas vezes na nossa vida cotidiana, a gente começa a abrir concessões nos princípios e valores, começa a abrir mão e negociar os princípios da palavra. A palavra é a mesma, irmão. Santidade nos tempos de Abraão e santidade agora é a mesma coisa. Olha só que Deus, a aliança, aquilo que Deus tinha com Abraão era tão forte que Abraão falou assim, ó, vai lá nos meus parentes, no povo parente meu, porque eu não vou entregar, não quero no meio dos cananeus desse povo aqui pegar uma mulher para o meu filho. Olha só o entendimento. E aí, nos dias de hoje, as pessoas falam assim, não, a mulher carente, a carência da sua alma, sensível demais. E aí eu queria tanto casar, pastor. Eu tenho um rapaz lá fora, lá, e assim, ele é uma bênção. Já aceitou Jesus, está na presença? E bom, se Abraão não escolheu um filho, uma nora, uma mulher para o filho dele, fora que não fosse da mesma casa, ou seja, uma mulher estrangeira para o filho dele, está entendendo como os princípios eles permanecem os mesmos? A gente está falando de anos e nem sei que conta que dá daqui dos dias atuais para Abraão. 2000, uns 5.000 anos, mais ou menos? Dá uns 5.000 anos? Pouco mais de 5.000 anos, né? Não, 7 não tem, não. Caramba, você já exagerou, hein? Então, 7 aí... 7 aí, você já vai pro Jardim do Éden, pô. Que isso? Antes do Jardim do Éden. Os princípios permanecem os mesmos. O problema é que a gente quer negociar e quer que a chama se mantenha acesa. Irmão, não vai ter chama acesa. Não vai ter chama acesa se não tem obediência. Se não tem santidade. O texto depois, no capítulo seguinte que nós lemos de Levítico, o que é que vai acontecer? Os belezão, acho que tão engraçado. Que as pessoas, elas veem assim, a gente adorando, e vê às vezes o poder de Deus e tal, e elas acham, se eles conseguem, eu também consigo, igual os filhos de Seva lá. Se os apóstolos expulsam o demônio, eu também vou conseguir, eu sou filho de sacerdote. Vai lá. Vai lá. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, foram tocar fogo no incenso. Vamos aqui fazer de qualquer jeito. Deus vai lá e vai descer o fogo. Desceu o fogo mesmo, mas não foi para fazer, não foi para consumir holocausto e nem incenso, não. Foi para consumir eles. E quando falo consumir, no sentido literal mesmo, para fazer churrasco.
Acabou. Game over. Por quê? Porque existe uma outra coisa que precisa acontecer para que o fogo se mantenha aceso, chamada temor. E como tem faltado temor, hein? As pessoas chegam, se sentam de qualquer jeito e tal, e vai. Ah, eu vou lá na igreja lá para dar um dinheiro lá para a igreja. Vou dar. Irmão, Deus não precisa do nosso dinheiro, não. É a gente que precisa ser obediente a Ele. Ah, não, vou entregar o dízimo e vou exigir que Deus me dê. Ai, coitado. Temor. As pessoas hoje na internet, ainda mais na internet, deu voz para tanta gente, né? Às vezes a gente tem um boçal, aí fala o que quer, nem domina os assuntos. Fala o que quer, de quem quer, a hora que quer. Aí chega. Sabe, eu tenho um vídeo, acho que eu postei no grupo. Já peguei no pé de muitos aqui. Meu, o culto tem horário, chegue no horário. Pastor, vim direto do trabalho, amém. Comece a se programar para chegar no horário, irmão. Pastor, mas não tem como porque eu venho direto do trabalho, amém. Se é isso, então amém. Aí eu tenho um irmão, eu vi um outro vídeo que o cara, ele faz exatamente essa pergunta assim. Você tem das duas uma. Aí ele falou, ou você chega atrasado no culto, e aí é ruim porque significa que muitas coisas da sua vida estão atrasadas. Você sempre chega atrasado, tem um problema de disciplina com todas as coisas na tua casa, todas as coisas na sua vida. Ou pior ainda, todas as coisas da sua vida são regradinhas, bonitinhas, você chega no horário, tudo bonitinho, e só quando é as coisas de Deus você chega atrasado. Aí é que o negócio está ruim mesmo. Ou seja, o teu pior sobra para Deus. E ele falou, e tá certo. Tá certo. Tá certo. A obediência, a santidade, o temor, ela tem que voltar para os nossos dias. Sabe, eu oro para que nos nossos dias coisas sobrenaturais e muitas vezes até gosto quando muitas vezes demônios se manifestam no nosso meio, sabe por quê? Porque vem o temor para entender que o mundo espiritual ele existe, que o mundo espiritual está ao nosso redor e nosso derredor e ele está ali presente. Que o demônio não está brincando em serviço, não, ele quer destruir a vida das pessoas mesmo. E que se eu não estiver em santidade, eu tomo pau também. Então precisa haver temor para que o fogo permaneça no meu interior, para que a vida de Deus permaneça dentro de mim. Precisa estar na minha vida o fogo. Às vezes quem não me dá direito, eu vejo os pregadores e tal. Eu conheço a Bíblia, estudo já tem algum tempo, mas quem sou eu para criticar o pastor fulano com o pastor ciclano? Às vezes tem alguns casos de a gente, infelizmente acontece casos de adultério entre pastor ou irmão da igreja, ou, né? A gente vê na internet. E, cara, meu olhar é, Senhor, tem misericórdia. O meu bebê reborn também. Porque ainda que o irmão caiu, ele ainda pode ser salvo. Senhor, tem misericórdia para que ele não caia numa apostasia, para que ele não seja cauterizado, mas para que ele possa encontrar o caminho de arrependimento e voltar para a tua presença. E o meu bebê reborn faz várias coisas. E essa é a oração. Da língua. E se você, quando olha, outra delas é teu olhar é de escárnio, o olhar de julgamento, irmão, tá faltando fogo em você. Tá faltando o Espírito de Deus na tua vida, tá faltando joelho no chão.
Está faltando temor. Porque a palavra de Deus, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque todos nós estamos sujeitos. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E em segundo e último, o altar tem que haver o sacrifício. E se é aquela coisa, o sacrifício, ele... O que acontece? O sacrifício tem fogo. Aliás, tem um sacrifício. Se tem o sacrifício, como acontece em 2 Crônicas capítulo 7, como acontece depois em 1 Reis capítulo 18, o que vai acontecer? O que vem dos céus e consome? O fogo. O fogo consome o quê? O sacrifício. Há alguns altares aqui que você precisa restaurar. Pessoas aqui que você precisa restaurar o teu altar. Amém? Você precisa restaurar o teu altar urgente. E quando eu falo restaurar o altar, irmão, não é fazer rito religioso, não. Isso não é restaurar o altar. É quebrantamento. É verdade. É sinceridade. Porque às vezes está muito bonito, mas está faltando verdade. O que Jesus disse para a mulher na beira do poço, samaritana? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem. Às vezes, em espírito e em verdade, não tem nada de bonitinho. Principalmente as mulheres têm a maquiagem toda borrada, mas o louvor está subindo. Tem a maquiagem toda borrada porque você se quebrantou na presença de Deus, mas o fogo está queimando e o incenso está subindo. Às vezes não tem nada de bonitinho. Ai, o que vão pensar de mim, irmão? Você está preocupado com aquilo que vão pensar de você e aquilo que Deus já sabe de você. Aquilo que você está bandarolando, floreando, fazendo muito bonito, mas o que Ele está enxergando no teu interior. Há muito mais preocupação da tua parte com aquilo que Ele já está enxergando no teu interior e aquilo que você está tentando esconder. Irmão, ninguém esconde nada de Deus. Bota essa lenha, bota esse sacrifício aí. Quebrando o teu coração, seja verdadeiro. A adoração dos fariseus era uma adoração, era um ritual religioso, mas que não subia, que não era aceito por Deus. Pode fazer o altar, pode fazer o rito religioso que você quiser, mas a oferta de Abel, o Senhor vai dizer em Gênesis que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro Ele se agrada de você, para depois se agradar da tua oferta. Com Deus não tem barganha, não tem troca disso, eu dou isso e Deus me dá aquilo. Não, primeiro tem que ter coração quebrantado, tem que ter vida no altar, tem que ter santidade, tem que ter temor, tem que ter sinceridade, obediência à sua palavra que permanece a mesma. Irmão, chega de negociar, chega de negociar. Chega de negociar. Chega de negociar. Chega de fantasia, irmão, você não está no carnaval, a igreja não é carnaval. Chega uma hora que na nossa vida as nossas máscaras têm que cair. E a gente tem que ser verdadeiro diante do Senhor, senão não tem fogo. Senão não tem vida de Deus em nós.
Senão a gente vai ficar entregando o mesmo louvor, a mesma vida, o mesmo culto, a mesma coisa. E entrar, sair da presença de Deus, a mesma. Pode vir o pregador, pode vir o apóstolo Paulo pregar aqui. Pode vir o Martim Lutero, pode vir quem for. Pode vir o próprio Deus se materializar aqui e falar assim, pregar aqui. Irmão, se você continuar do mesmo jeito, não acontece nada. Irmão, às vezes a gente fala, mas se Jesus tivesse... Irmão, Judas traiu Jesus. Judas andou com Jesus 3 anos, acordava com ele, estava lá presente. Judas traiu. Então não venha com história. Irmão, precisa ter obediência, não adianta negociar. Agora sim, se coloque de pé. Ai, pastor, eu ouço às vezes direto, de um monte de oficial, até gente que não está aqui agora. Ai, estou desanimado, não estou com vontade de ir para a igreja. Ai, não estou com... Ai, não estou com isso, não estou com aquilo, não estou com aquilo outro. E vai continuar com isso. Não é? Você quer negociar, quer fazer do seu jeito. Eu acho engraçado, eu ouvi uma frase muito pesada esses dias, mas é verdade. Se você entregou sua vida para Jesus, a frase era essa. Se você entregou sua vida para Jesus, aliás, se você está querendo fazer as coisas do seu jeito, por que você entregou sua vida para Jesus então? Continua assinado do seu jeito. Você entrega a vida para Jesus, mas quer fazer as coisas tudo do seu jeito. Que entregar de vida é esse? Entregou a vida para Jesus. Aí o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. É Deus, eu acho. Ixi, começou a ladainha. Eu acho que deveria fazer isso, porque o pastor, porque o Tiago, porque o presbítero não faz assim, porque isso, porque aquilo outro. Vai. Tá faltando, tá achando demais. Tá faltando quebrantamento. Sabe por quê? Porque quem está quebrantado, quem tem humildade, quem está quebrantado na presença de Deus, não tem achismo. Tem a vontade de Deus. Não é guiado pela sua vontade, é guiado pelo Espírito. Ah, mas eu fui contrariado, porque isso, porque aquilo. Ui. Glória a Deus que você foi contrariado, irmão. Quantas vezes eu fui contrariado? Vou dizer isso com todas as palavras. Glória a Deus quando eu e você somos contrariados por Deus. E dê glória a Deus, porque Deus muitas vezes não te deu as coisas que você pediu para Ele. Dê glória a Deus, porque muitas vezes você foi contrariado, porque, olha, torceu o nariz, aí Deus olha e fala assim, vai torcer o nariz, vai endurecer o coração, mas vai entender depois. Vai entender. Irmão, se prepare para ser contrariado. Porque o fogo que arde dentro de você vai continuar ardendo quando você entender que o Senhor Jesus fala para os fariseus, obediência quero e não, misericórdia quero e não sacrifício. E os 1 Samuel 15, ele vai dizer para Saul que o Senhor se agrada muito mais de holocausto do que se obedeça a sua palavra. Então, irmão, não adianta. Feche os teus olhos. Quer manter a sua chama acesa? Aliás, quer acender de novo porque está apagada? Vem aqui à frente. Agora sim você vem aqui à frente. Agora você vem à frente. Se você... Ah, pastor, não tenho mais vontade não. Tem dia que eu não... Vou confessar, não tenho vontade de vir para a igreja não. Ah, pastor, esse negócio de chamado... Ixi, esse negócio de chamado não é para mim não.
Não, eu não faço mais. Não faz mais, seja verdadeiro. Não faz mais as coisas como antes. Não, se vem à igreja, quando vem, não vem mais como antes. Faz o chamado de forma mecânica. Faz a obra racionalizando, irmão. Tudo aqui é sobrenatural. Não se esqueça, como a palavra mesmo diz, que as coisas que são materiais, que são visíveis, veio a existir daquilo que não é visível. Nunca se esqueça disso. Está na hora de quebrantar o coração e aceitar a vontade de Deus. Senão, sua chama vai apagar. Porque a chama não permanece acesa quem faz a sua própria vontade. Quem quer fazer do seu próprio jeito. Quem quer dizer, não, Deus entende. Para de usar essa frase. Para querer justificar pecado, coisa errada e a sua própria vontade. Ou você é crente ou você não é. Se é crente, então esteja firmado na presença de Deus. Comece a entregar agora de verdade o sacrifício. No altar. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Sara, me ajuda ali, cantando também. Davi, me ajuda ali no bom, no baixão. Sacrifício, irmão. Queima esse sacrifício aí no altar. Quem tiver aí atrás também, se quiser queimar, queima o sacrifício aí. Oferece o sacrifício no Senhor. É a sua vontade que quer prevalecer, então oferece ela diante do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Se tem verdade, tem fogo. Se tem obediência, tem fogo. Tem vida de Deus sendo mantida no interior. Cadê aquelas lágrimas lá que você derramava no início da caminhada? Cadê aquela vida, aquele quebrantamento que você, aquele vislumbrar que você falava, nossa, a presença de Deus, nossa, a palavra do Senhor, oh, aleluia! Feche os teus olhos, comece a orar, comece a se entregar. O fogo vem, queima no teu interior. Em nome de Jesus. Altar que tem orgulho, altivez de coração, não tem fogo, não adianta. Altar que tem idolatria, guarde bem isso, não tem fogo. Porque o altar que Deus derramou fogo não foi o de Baal, foi o dele que Elias preparou. Pode soprar o vento e acender a brasa, e nós estamos reunidos.
ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, batiza com Nós estamos reunidos, a casa está preparada, só para o vento. Nós estamos reunidos, está preparada. Nós estamos reunidos só para o vento acender a brasa. Nós estamos reunidos só para o vento acender a brasa. Em nome de Jesus, não negocia, não negocia, não negocia, não negocia. Receba em nome de Jesus o fogo queimando dentro de você de novo. Receba o fogo do Espírito Santo para consumir. Recebe na tua vida, recebe na tua vida de novo, de novo, de novo e de novo, e amanhã e depois, e até a volta do Senhor. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Recebe na tua vida. Irmão, não é um passe de mágica, mas eu vou te dizer, conforme você vai se entregando, conforme você vai sendo obediente, conforme você vai se derramando, conforme você vai se entregando, aleluia, o fogo é inerente.
inevitável que o fogo venha. É inevitável que o fogo venha sobre a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Recebe na tua vida hoje, em nome de Jesus, um coração sedento na tua vida, em nome de Jesus. A presença de Deus, em nome de Jesus. Às vezes tem coisas, irmão, preste atenção, que parece que não aconteceu nada. Mas outro dia você acorda com uma disposição que não é tua. Mas é o Espírito te ativando de novo, te incendiando de novo. Amém? E aí o fogo não apaga nunca mais. É você mantendo diariamente. Dia após dia você mantendo ele aceso. Bateu, aquele dia, eu não tô com vontade. Irmão, não tô com vontade de ir não, irmão. Eu vou em nome de Jesus e ponto. Você não negocia com, eu não tô com vontade. Irmão, a gente não vive por vontade, a gente não vive por sentimento. Eu não tô sentindo isso, eu não tô sentindo. Irmão, você vai porque nós não somos movidos por sentimento. Nós somos movidos por decisão. Eu estou decidindo servir o meu Deus. Eu estou decidindo ir buscar a Deus. Eu estou decidindo obedecer e fazer a vontade dEle. Eu não sinto. Nossa. Eu acho engraçado. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que as pessoas, quando é referente às coisas de Deus, as pessoas têm a brilhante ideia de falar, eu não estou sentindo. Mas quando é umas coisas que agradam a carne, elas falam, não, veja bem, é que eu gosto, assim, aí não sente nada, né? Aí o sentir vale, né? Não, irmão. Não é sentir não, eu decidi. O que Jesus sentiu no Getsemane? A minha alma está angustiada até a morte. Contudo, não faça-se o que ele disse? Não faça a minha vontade, mas a sua. E foi para a cruz. Irmão, ninguém vai para a cruz por sentimento, não. Está sentindo dor? Está sentindo dor, ele vai voltar. Não. Sentiu dor, mas decidiu. E disse, está consumado. Quando disse está consumado, irmão, a obra foi concluída. Então, eu e você não tem esse negócio de sentir, né? Eu vou assim mesmo. Quem aqui, mãe, já deu à luz? Principalmente se foi de parto normal. Você está sentindo dor? Faz força. Aquela força que alguém está te mandando se fazer força, você vai fazer a força e vai doer mais, não vai? Vai ou não vai? Não, eu não estou sentindo de fazer. Não faz não para você ver se a criança não sai. A criança vai ficar lá dentro. Assim também tem coisas na nossa vida que por mais que a gente esteja sentindo, nosso sentir é justamente para a gente retroceder, mas a gente faz força porque o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque a força não é tua, é do Espírito. Você bota o pé e o mar se abre. Você bota o pé para fora, se arruma, vou para o culto e o Espírito te enche. E entrega a palavra. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Você que nos... O fogo arderá dentro de você pela tua obediência. O fogo, a vida do Espírito vai queimar dentro de você. Por causa da tua obediência, por causa da renúncia do sacrifício derramado. E o fogo vem sobre o sacrifício, que é você mesmo.
renunciando. Jesus se entregou na cruz como sacrifício para nos redimir e nos salvar. Nós entregamos e nos renunciamos, entregamos o sacrifício, não é para salvação não, é para que a nossa carne seja mortificada. E assim vai ser, e o fogo vai ser arder 24 horas por dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.